Ao vivo, valendo, Qualitate na área. Uma boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Qualitate de hoje. Vamos aos avisos. Seguinte, a live vai ficar disponível para vocês lá no nosso canal do YouTube, o TZF Play. Você consegue entrar lá no link da bio do Qualitate, vai ter o acesso para o TZF Play. Todas as lives do Qualitate estão lá, muito conteúdo de qualidade para laboratório para vocês. As lives do Boim também estão lá, tudo de técnica, inovações, né? Toda a parte de automatizações também tá por lá. Então, sejam muito bem-vindos e convidados a estar lá no TZF Play junto com a gente, tá? E também, lá no link da bio também tem o chat pra gente falar, que é o grupo do WhatsApp, né? Do TZF Play, que a gente vai estar lá com vocês para interagindo sobre esse universo de laboratórios, né? Então, sintam-se convidados a estar com a gente no TZF Play e também no canal lá do WhatsApp, para a gente interagir sobre qualidade de laboratório, tá bom? E o nosso Qualitate de hoje, nós trouxemos um tema. Então, para quem não viu a live do Boim desta semana, ele trouxe tudo sobre digestão automatizada. Isso mesmo. Sabe aquela análise de metais, por ICP, que precisa de uma abertura de amostra, tem uma matriz muito difícil, né? Então, este processo de abertura de amostras, ele pode ser feito de várias formas, né? Para que você garanta aí a eficiência de todo o processo da análise. E ele trouxe essa semana a digestão automatizada. Então, para quem não pôde acompanhar ali ao vivo valendo, bem-vindo. Ao vivo valendo com o Boim, na live de terça-feira, ela já está disponível lá no TZF Play, para vocês darem uma conferida nesta parte de digestão automatizada, tá? E dando continuidade, não basta ter só um equipamento, né? Quando a gente fala de análise, a gente sempre tem que lembrar do método da TZF, do workflow analítico, toda a parte de preparação de amostra, toda a parte de equipamento, que são as condições de aquisição, e a análise crítica de resultado, né? Aonde a gente vai fechar as informações, ver se deu tudo certo com a batelada, ver se deu tudo certo com os controles, com as amostras. Esse rapaz que tá aqui sabe muito bem disso, né? Que cuida ali de toda a parte da instrumentação analítica no laboratório. Então, a gente tem esse tripé dentro de um processo analítico, dentro de um processo de análise, quando a gente coloca ali um ensaio para rodar efetivamente ali no laboratório, né? E a questão que fica é o seguinte, foi uma pergunta que trouxeram aqui e a gente trouxe para a live para compartilhar com vocês. Como aplicar os controles de qualidade da 17025 numa digestão automatizada? Bem fácil essa pergunta, né? Bem fácil. Ó, o outro que manja muito de instrumentação. Só fera aqui, né? Bem-vindos, viu? Então, como que a gente aplica os controles de qualidade? Esse tripé tem hora que vira uma centopeia de tanto pezinho que aparece. Ai, adorei, Wagner. É uma forma da gente organizar, porque é tanta variável, né? Quando a gente pega uma análise, é tanta variável que a gente tem, que aí a primeira segmentação a gente faz no tripé, né? Senão realmente vira essa centopeia, adorei. Sem o workflow analítico é centopeia, tá?
Com o workflow analítico, a gente já organiza as informações para vir direcionando as nossas tomadas de ação. Muito bom, muito bom. Bom, então, primeira coisa, quando a gente dá uma olhada numa pergunta como essa, né? Primeiro, a pergunta quando ela começa com como, a gente está querendo entender processo para poder executar, né? Segundo, quando fala de controles de qualidade da 17.025, a gente tem que lembrar que nós temos nesta norma específica para laboratórios de ensaio e de calibração um requisito que fala só sobre monitoramento de garantia da validade de resultados, nosso requisito 7.7, né? Então a gente precisa entender um pouquinho esse universo do requisito 7 para depois levar para esta etapa de preparação de amostra, que é a etapa de digestão. Só que a digestão ela pode ser feita de várias formas. E dentro desta forma, que é a proposta aqui, né, de uma digestão automatizada, que a gente tem ganhos absurdos quando o processo é automatizado, né? A gente coloca esses controles de que forma para garantir toda aquela confiabilidade analítica que a gente tanto fala aqui, né? Então, nós temos 3 partes de abordagem aqui nessa pergunta. Nós vamos começar pela 17, entender esse requisito 7.7, né, de uma forma macro, para depois estruturar um como que se aplica ao processo de digestão. E uma digestão não convencional, né? Uma digestão automatizada. A gente tem muitos ganhos na automatização e deixa eu já compartilhar com vocês que essa semana eu estive num laboratório que automatizou várias análises fotométricas. Então ali a gente está falando de sílica, cromo-hexa, nitrito, nitrato, sulfato, fluoreto, cloreto. Até a alcalinidade e dureza, que é titulométrico tradicionalmente falando, foi automatizado no fotométrico. Então, teve uma automatização de ensaios fotométricos, teve uma automatização de ensaios que tem preparação de amostra do IDA. E aí nós estamos falando de fenol, cianeto, nitrogênio total, surfactantes. Essa galerinha aí que dá arrepio só de lembrar do método tradicional, né? E nessas 2 automatizações, gente, é uma coisa assim absurda a escala de produtividade. Imagina você conseguir fazer uma batelada de fluoreto 100 amostras em 1 hora. Pode isso, produção? Coisa linda. Depois você entra na parte de cianeto. Aí você consegue fazer 140 amostras numa bateladinha de 1 dia. Quando que você consegue fazer 140 amostras no método tradicional em 1 dia, né? E aí foi muito legal que a analista do laboratório trouxe assim: nossa, mas e agora, né? Eu só coloco o tubinho e agora eu tenho tempo, porque é tudo o equipamento que faz. Olha que vida maravilhosa, né? Aí a gente direciona o analista para aquilo que importa e interessa. Vamos ver análise crítica de resultado, né? Então a nossa produtividade aumenta muito. E dentro dessa proposta de automatização, nós também temos a digestão automatizada, que além de ser mais segura, a gente tem um ganho ali de produtividade absurdo. Além de precisão, as famosas, né? Precisão e exatidão. Exatamente. Quando a gente automatiza, o nosso primeiro ganho está relacionado à precisão e exatidão dentro dos parâmetros analíticos, né?
que a gente fala na validação, que a gente fala nos controles, no monitoramento de validade de resultado. Então, os primeiros ganhos estão aí relacionados a esses dois fatores, de precisão e de exatidão. Isso quando a gente fala de preparo de amostra automatizado. Outros ganhos que a gente tem na automatização é a questão da curva de calibração. Então, quando a gente pega equipamentos automatizados, que ele tem a condição de fazer a diluição dessas soluções padrões, né? E já compor a curva de calibração, a gente também tem ganhos significativos de linearidade, tá? Além da segurança analítica. Então, vamos lá. Começando aqui a destrinchar um pouco a nossa pergunta do dia, né? Nossa pergunta do Qualitate da vez. Como aplicar os controles de qualidade da 17025? Então, quais são os controles de qualidade da ISO 17025? Ó que legal! Quando a gente fala de ISO 17025, eu preciso ter em mente que ela não traz o como. É aí que tá a primeira discordância da pergunta, né? Porque como aplicar os controles de qualidade da 17? Busca 17 e vamos ver o que ela fala para fazer. Ela não traz como. Então, ISO 17025, norma de requisitos de competência para laboratório de ensaio, traz obrigatoriedades. E o como é lição de casa. É isso aí. Então, no requisito 7.7 da norma, nós temos todo um conjunto de obrigatoriedades relacionados a garantir a validade de resultados. E esse conjunto de coisas está diretamente, olá, bem-vinda, está diretamente relacionado com controles internos e controles externos. Controles internos, quais são as nossas amostras detetives, quais são as nossas amostras de controle que acompanham o nosso ensaio em uma rotina de análise dentro do seu laboratório. 17025, como? Te vira! Boa, Caio! Como? Não tem. Te vira. Mas pode contar comigo. Já tem um norte. Qualitate te dá uma ajudada. Para dar o direcionamento aí do caminho, né? Vamos traduzindo, vamos entendendo, vamos estabelecendo os comos. Então, dentro desse universo dos controles de qualidade interno, nós temos as produções dessas amostras na rotina do laboratório. E aí, cada controle de qualidade, gente, não esqueçam disso. Cada controle de qualidade tem um objetivo. Se você está fazendo algum controle aí na sua rotina de laboratório e não está avaliando os resultados, volta para trás. Volta para trás, de trás para frente, para buscar qual é o objetivo de estar fazendo esse controle. Para que serve? Por que eu estou fazendo? Se você encontrar o objetivo, ótimo, continue fazendo, só que agora avalie os resultados, porque você está descartando aí informações de extrema importância para o seu diagnóstico e contando um pouco com a sorte de não olhar para eles, tá? Se você voltar para trás e não encontrar um objetivo, faça a pergunta: será que eu tenho que buscar essa informação em outro lugar, porque existe um objetivo, ou realmente este controle não serve para nada? E ele nem deveria estar aqui, tá? Então, só cuida de sempre relacionar, porque o fluxo é esse, a gente tem uma metodologia, a gente estabelece um controle, o controle é para que a gente monitore este método ao longo dos dias, com todos os efeitos de rotina.
efeito de segunda, efeito de sexta, efeito de turno, efeito de final de semana, efeito de rush, efeito de tudo, né? Lembra a centopeia do Wagner? Isso é efeito para tudo que é lado, né? Então, a gente coloca os controles que são amostras conhecidas para que a gente monitore o desempenho. Ah, mas o método não está funcionando mais. Cuidado! Será que não é só algo pontual da rotina, né? Porque em algum momento esse método funcionou? E aí a gente vai trabalhando sobre isso. Ah, boa! Às vezes vejo que colocam mais controles do que podem realmente controlar. Aí tem uma outra pegadinha nesta afirmação, que é: uma coisa é a gente ter os mínimos controles que são necessários para esse acompanhamento do método, tá? Outra coisa é como que a gente faz esse controle, porque eu percebo que algumas vezes o controle ele não é feito por uma questão de dificuldade de análise de dados, por um sistema de gestão às vezes um pouco inchado, que você tem que preencher 30 vezes a mesma coisa, e isso vai dando uma desanimada, né, no analista, no profissional que está ali avaliando os controles. Então, só toma cuidado para ver se não é só uma questão de reorganizar a forma de fazer e continuar aproveitando esses dados dos controles, tá? Porque esses controles internos, como que eles são definidos, né? A gente tem basicamente 2 tipos de método, né? Um método normalizado e um método desenvolvido, um método não normalizado. Se a gente tá na casa do normalizado, eu preciso buscar as referências de controle interno que acompanham essa normativa e aplicar. E aí buscar o entendimento desses, por que esse controle, para que ele serve, né? E aí, entendendo o objetivo, a gente vê a melhor forma de conduzir esta interpretação do controle na rotina, né? Agora, se o método ele é desenvolvido e aí ele foi validado, a gente tem algumas referências, né, de consulta para buscar, mas o que prevalece sempre é o entendimento da estrutura, da característica do método, para introduzir os controles internos que realmente vão te dar informações relevantes para a rotina, né? É os controles que embasam toda a nossa tomada de decisão para liberação de resultados, né? Então, só busca esse para ver se não é só uma questão de reorganizar as coisas, né? E ficar mais fácil de conduzir numa rotina operacional ali do laboratório, tá? Então, nós temos esse universo de controle de qualidade interno. A norma traz uma listinha de possibilidades de controles que a gente pode inserir ali na rotina operacional para ter as evidências de garantia de validade de resultados, tá? E a outra visão do requisito 7.7 é o controle externo. O controle externo são os nossos famosos interlaboratoriais e proficiência, que aí você vai comparar o resultado da sua análise, da sua metodologia com a de outros laboratórios. O famoso ZAP, né? Saiu com o Coringa, para poder demonstrar que o seu método está performando, né, da melhor forma, comparando com o de outros laboratórios, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro da 17.025, a gente tem um requisito que fala somente e exclusivamente de garantia de validade de resultado e que ele tem 2 abordagens, os controles internos e os controles externos, tá? Lembra? E aí tem aqui a reafirmação do nosso Caio, que não tem como na norma. Então lá, quando eu falo que não tem o como, é porque lá não tem a periodicidade. Olha, você tem que passar um branco de rota a cada tanto tempo, assim, 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 assado.
olha, você tem que fazer a participação do Proficiência de tanto em tanto tempo, assim, 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 assado. Não tem isso lá. Então, não tem o como. O como é lição de casa do laboratório, tá? E aí, como que a gente traduz, então, essas obrigatoriedades dos controles de qualidade para a sua análise? E aqui já vamos direcionar, porque para eu colocar um como, eu preciso entender qual é a análise que eu tô falando, ou qual é o processo analítico que a gente está falando. Porque neste caso, né, da nossa perguntinha aqui, nós temos uma etapa de um processo analítico, né, que é a etapa de digestão automatizada. Então, nós temos controles, e aí que vem todo o segredinho, né? Nós temos controles que atuam em toda a marcha analítica, em todo o WFA. E nós temos controles que monitoram as etapas separadamente. Então, por exemplo, quando a gente fala muito, olha, vamos colocar nesta análise um branco de equipamento. Então, este branco de equipamento, qual é o objetivo dele? Monitorar o seu sistema analítico. Qual é o seu sistema analítico? Se a gente está falando de uma etapa de digestão de amostra, aqui até linkado com o que o Fá trouxe lá na terça-feira, nós estamos falando da análise de metais. Então, o meu sistema analítico, do exemplo que o Fábio trouxe, era um ICP. Quando eu coloco branco de equipamento, eu não entro com ele lá na parte de preparo de amostra. Ai, mas aí vai ficar descoberta a etapa de... Não, nós vamos ter controles lá na etapa de preparo. Quando eu quero olhar para somente para o sistema analítico do ICP-MS, por exemplo, a gente introduz o branco equipamento para dentro. Então, a gente vai pegar o nosso ácido, o meio que a gente usa para fazer a digestão das amostras e passar ele, equipamento, para dentro, sem a etapa de digestão. Isso para a gente ir cercando todas as centopeias que o Wagner trouxe aqui. Então, eu fatio, porque senão eu vou ter um conjunto de dados ou um caminhão de informação que eu não sei o que fazer. Então, eu preciso organizar as informações, por isso os objetivos de cada controle. Então, dentro de um processo de sistema analítico, eu entendo qual é esse sistema para aplicar o controle interno para avaliar ele, tá? Neste caso, nós estamos falando da digestão. Digestão é uma etapa de preparo de amostra. Essa etapa de preparo de amostra, ela vale para análise de metais, por exemplo, nitrogênio total tem digestão, DQO tem digestão, e assim por diante. Temos vários exemplos aí de métodos de análise que tem essa etapa de digestão, tá? E dentro desta etapa, cabe alguns controles. Então, primeiro ponto, quando a gente fala do Proficiência, o Proficiência ele sempre vem para fazer o fluxo analítico completo, né? E aí até gravei várias lives aí para vocês com relação aos cuidados do Proficiência, para entender como que a amostra chega, se ela está de acordo já com o seu procedimento de análise, ou se ela vai ter um puxadinho do workflow analítico, que é uma etapa prévia de preparação dessa amostra em relação ao que o fornecedor recomendou, né, ao fabricante, e para depois entrar na sua metodologia. Então, tem uma série de lives lá no TZF Play para vocês poderem dar uma olhadinha nesta parte de proficiência, cujo objetivo é avaliar a marcha analítica completa, a cadeia completa, tá? No caso dos controles internos, quais seriam esses CQIs, né, controle de qualidade interno, para etapas de digestão? Bom, eu separei aqui para vocês 4 principais controles de qualidade interno
para etapas de digestão automatizada ou mesmo digestão manual, tá? Primeiro deles, branco de rota. Não dá. Nossa, Tati, mas você fala muito branco. Não dá, gente. Eu preciso de uma referência inicial. Eu preciso de uma referência se eu não estou agregando nenhum tipo de contaminação em toda a etapa mais crítica do processo, que é a etapa de preparação de amostra. Só que aí, seguinte, tem que ter compromisso com o controle de qualidade. E esse compromisso está relacionado ao entendimento, à compreensão de que os controles precisam receber exatamente os mesmos reagentes, o mesmo passo a passo, os mesmos lotes de consumíveis, de tudo que a gente for trabalhar com as amostras. Por quê? Porque o controle está ali para representar as amostras. E aí eu vou dar um exemplo. Você está lá montando sua batelada de digestão. Então, você separa lá, vou fazer o branco, oiê, bem-vinda. Vou fazer o branco, vou fazer as amostras, separo todas as amostras lá na bancada, belezinha. Aí, vou lá pegar meu ácido, né, Master Blaster, para fazer a digestão da amostra. E tem um que tá bem no finalzinho e o outro eu vou abrir. Aí você pega esse que tá bem no finalzinho e usa ele no seu controle. E depois o outro novo você usa nas suas amostras. E só depois você se atenta que nem era o mesmo lote, não era a mesma marca. E aí eu te pergunto, meus senhores, se não é o mesmo ácido e você vai usar um para o branco e outro para as amostras, cadê sua representatividade? Para onde foi a sua representatividade do controle? Então, só toma cuidado com esses. E aí depois, as conversas é, não, mas não mudou nada. Não, mas eu não fiz nada de diferente. Será? Às vezes é algo sensível, né? Desse tanto, e você não se atentou. Então, cuidem desta etapa, que é lembrar sempre que o controle, ele vai ser um representativo da condição das suas amostras, tá? Então, é importante que tudo que você usar nas suas amostras, igualmente, você use nos seus controles. Então, o primeiro deles, o branco de rota, para a gente entender se houve alguma contaminação do sistema. Mas como contaminação, a gente tem os vasos, né? Os vasos de digestão do micro-ondas, por exemplo, ou os tubos de digestão dos digestores, né? Dos blocos digestores. Então, cuidado, porque eles passam por processo de limpeza. Então, na hora que ele vem, o branco de rota também serve para isso. Por isso, é importante a gente sempre acompanhar, antes de tudo, bem-vindas. Antes de tudo, a liberação desses lotes de vidraria, de lavagem, né? Liberando eles para uso. Então, o branco de rota, ele serve para isso também, tá? Outro controle que a gente tem na etapa de digestão automatizada. Nós vamos ter o branco fortificado. Então, nós temos o primeiro branco de rota, que vai dar pra gente, bem-vinda, vai dar pra gente as informações de limpeza, de não contaminação. Já o branco fortificado, eu tô falando do mesmo branco, porém com essa adição dos analitos de interesse em uma concentração conhecida. Nesta etapa, com este controle, a gente está querendo avaliar o quê? A capacidade de recuperação do nosso processo de digestão automatizado. Então, com os vasos ali no rotor, numa batelada de amostra, e o Fábio até deu esse spoiler na terça-feira, né? Então, você tem lá 12 posições. 2 minimamente já está separada para controle, o resto é amostra.
Por quê? Porque aí você vai ter o ciclo de digestão. A condição que aquelas amostras estão deve ser equivalente, de forma representativa, às condições que os controles também estão. E dali a gente vai tirar essa informação de possíveis contaminações de todo o processo de preparo, mas com o fortificado, como que está a taxa de recuperação? Será que o processo de digestão de amostra foi eficiente? E se eu tinha os metais colocados ali nesse branco, numa concentração conhecida, eu consigo avaliar isso lá no final, lá na análise crítica de resultado, como que ficou essa taxa de recuperação, né? Para garantir que toda esta batelada é o conjunto de amostras que foram feitas ao mesmo tempo, hein? Não boicote isso, para que no final você consiga avaliar o conjunto de dados da batelada, tá? Então, temos 2 controles já do processo de digestão automatizada, o branco de rota e o branco fortificado. Qual mais também se aplica à etapa de digestão automatizada? Nós temos a amostra fortificada. Então, dentro do processo analítico, nós vamos separar ali as nossas amostras reais, desconhecidas, para serem abertas e encaminhadas para análise. Nesse sentido, quando a gente tem uma amostra, ela tem ali toda a sua composição de matriz, que em algumas vezes a gente até desconhece qual é, né? Nesse sentido, a gente quer entender o efeito matriz. Por isso que a gente adiciona os analitos de interesse em uma amostra, para poder avaliar a capacidade de recuperação deste analito ou destes analitos na presença de uma composição de matriz X real, tá? É isso que difere, porque eu escuto bastante, né? Ah, mas aí eu vou fazer o branco fortificado, aí eu tenho que fazer a amostra fortificada? Gente, são objetivos diferentes. Branco fortificado vai avaliar a taxa de recuperação. A amostra fortificada, vou avaliar a taxa de recuperação, porém com possíveis interferentes presentes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Feito isso, a gente vai avaliar a taxa de recuperação lá no final para entender como que ficou esta recuperação de toda a etapa da digestão de amostra. Lembrem que a gente não consegue avaliar só a etapa de digestão de amostra sozinha, independente. A gente consegue de forma quantitativa, tá? A gente consegue fazer avaliações visuais, se a amostra abriu corretamente, se ela tá com o perfil que se deve, nananã. Agora, quantitativamente, saindo do processo de digestão, ele vai passar pelo sistema analítico, vai passar ali pelo ICP, e ali tem mais variáveis embutidas, né? Então, a gente tem a variável da curva de calibração, a gente tem a variável de quantificações, de referência de quantificação. Por isso que a gente cerca também toda essa etapa de sistema analítico. Por isso que a gente faz o branco do equipamento e a gente faz um cheque de curva, por exemplo, né? Para certificar esta etapa, que é o meio do tripé, tá? E por último, uma outra amostra de controle que também se aplica ao processo de digestão automatizado é a amostra em duplicata. Então, da mesma forma que quando a gente faz a fortificação, a gente quer entender a taxa de recuperação, e isso está diretamente relacionado à performance de exatidão do método. Quando a gente faz a amostra em duplicata, ou seja, digere esta amostra 2 vezes, eu peso essa amostra, peso ou transfiro essa amostra para os vasos de digestão, porém dois vasos, né, independentes, para depois comparar os 2 resultados. Eu estou falando de amostra em duplicata, cujo objetivo é monitoramento de precisão. Então, exatidão, eu quero saber se eu estou acertando no resultado. Então, eu preciso de uma referência conhecida. Por isso que a gente fortifica com uma concentração conhecida. No caso da duplicata, se a sua amostra
ela foi analisada, ela é analisada uma vez só, né? Que é o que se espera, até por uma questão de produtividade, lucratividade, eficiência e tudo mais. Quando a gente faz a duplicata, é uma forma representativa da gente acompanhar como que tá a precisão, né? Então, se eu repito o resultado, se eu consigo repetir aquela condição de digestão de amostra, tá? Bem-vindo! Então, basicamente, quando a gente olha para um processo de digestão automatizada, eu estou com uma fatia do workflow analítico, o início do processo, a etapa mais crítica do processo. Porém, ela está automatizada, a gente tem alguns ganhos de precisão, ganhos de exatidão e ganhos de segurança analítica, além de produtividade, né? Então, sempre que possível, direcionem aí para a parte de automatização, que só tem ganho, né? E quando a gente entra no olhar de colocar os controles de qualidade para ter um respaldo analítico na liberação de resultados, são aqui 4 controles que eu trouxe para vocês que não pode faltar ali na etapa de digestão automatizada. Mas são só esses, Tati? Branco de rota, branco fortificado, amostra fortificada e amostra em duplicata? Quando a gente fala de amostras de controle, minimamente esses 4. Pode ter outros? Até pode, dependendo da referência e da característica do seu segmento, da sua análise, tá? Porém, vale aqui mais uma ressalva, que é a introdução de analitos de controle. Então, dentro do grupo de controles de qualidade interno, a gente tem as amostras de controle, como essas 4 que eu trouxe para vocês, mas a gente também tem os compostos de controle. E na etapa de preparação de amostra, como a etapa de digestão, a gente tem um termo muito usado na ambiental, que é trabalhar com um surrogate, um composto de controle que é introduzido, ele é adicionado em todas as amostras, sejam as amostras de controle, sejam amostras reais, né, amostras de cliente. Porque aí ele sim vai dar pra gente de uma forma mais independente, não tão representativo. Então, a amostra de controle representa a batelada. Composto de controle está dentro de todas as amostras. Então, a gente acaba tendo uma assertividade maior em relação a cada um das posições, em relação a cada uma das amostras, efetivamente. Então, ele é um coringuinha quando a gente consegue colocar esse detetive. Vai lá na essência da amostra, né? Então, esse surrogate, ele é um composto que tem características similares aos dos seus analitos de interesse, porém não é encontrado naturalmente, não faz parte da composição da sua amostra, e ele vai ser adicionado numa quantidade conhecida para que depois ele seja quantificado, e nesta quantificação a gente interprete os resultados, comparando com um critério de aceitação. Então, se na sua metodologia o critério de aceitação é 10%, é 20%, é 30%, é 40%, a gente aplica a interpretação quantitativa este critério, para aí falar se um dado resultado tá bom ou tá ruim, tá aprovado ou tá reprovado, tá? Bom, então é isso. Alguém tem alguma dúvida a mais? Vou reforçar aqui o convite para quem não assistiu a live do Boim, falando sobre a parte de digestão automatizada. Ela tá salva lá no TZF Play para vocês acessarem e conhecer um pouquinho das tecnologias disponíveis, né, dentro desse universo de abertura de amostra. Então, é só acessar o link da bio, se inscreve lá no TZF Play. Todas as lives estão ficando lá, tem muito conteúdo bom para laboratório, para vocês. E essa daqui, tanto essa quanto a da semana passada que eu deixei gravadinha para vocês, vai estar lá disponível no TZF Play.
Dúvida, sugestão, quer saber de um assunto específico, pode mandar pra gente, que aí a gente vai gravar para vocês com muito carinho. Pode mandar que a gente libera o conteúdo aí para vocês voarem ainda mais alto, tá bom? Pessoal, então é isso. Muito obrigada pela participação aí de vocês. Ó, o banho tá na área, já fiz todo o merchan da digestão automatizada, os controles pra galera já colocar em prática e vai ficar disponível lá no TZF Play para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau!